Olá, mãe pilhada, tudo bem? Hoje um assunto denso, delicado, mas que deve ser falado. Abuso sexual infantil. Como prevenir? Vamos prosear? Gente, hoje aqui no Mãe Pilhada um assunto bem difícil, né? A gente não quer falar, a gente não quer ouvir, a gente não quer saber. Mas ele tá por aí e existe. E olha, não tem classe social, não tem nível de instrução. Os pedófilos estão por aí e eles não têm cara de pedófilos, eles têm cara daquela pessoa joinha que trata seu filho super bem para depois dar o bote. Bom, gente, dados oficiais revelam que a cada hora aqui no Brasil, 4 meninas de 0 até 13 anos são abusadas sexualmente. Que absurdo, né, gente? É muita criança. E esses são os casos oficiais, né? E eu falei de meninas, mas tem meninos também inclusos aí nesses abusos, né? Hoje em dia não é só pra menina, não. A gente também tem que tomar cuidado com os nossos meninos. Mas o que a gente deve fazer para proteger o nosso filho se a gente não sabe se tem um pedófilo por perto? Bom, a gente tem que, primeira coisa, conversar muito com o nosso filho. A gente tem que ter uma relação de amizade e de abertura, para ele ter a liberdade de falar o que ele quiser e a gente também, sabe, se abrir, falar sobre sentimentos, contar histórias do nosso passado, o que foi bom, o que foi ruim, claro, de acordo com a maturidade ali da criança, na verdade. Eu não vou contar uma coisa pesadíssima para uma criança de 10 anos. Vou ver ali o que eu posso contar, né, de experiências minhas, o que foi engraçado, o que foi ruim, o que foi bom. Me abrir, dizer que eu chorei, dizer que eu fiquei feliz, dizer que eu fiquei chateada. E aí, olha, trabalhar esses sentimentos e a criança vai saber que ela também tem sentimentos e que ela também pode colocar para fora, para você, para quem ela pode contar o que ela quiser e ela não vai ser repreendida. Então, quando a criança, né, o seu filho contar alguma coisa para você e você pensou, putz, não gostei disso, não fale para ele de cara. Ah, é, filho? Me fala mais sobre isso. Depois, lá na frente, você vai falar, olha, lembra daquela conversa que a gente teve? Então, eu acho melhor se você pensasse assim, ou se você tivesse feito daquele jeito, não ficou muito legal o que aconteceu. Aí depois, mas naquela hora, se você repreender, ele, não vou falar mais nada pra ela, que ela vai ficar brava, ela vai me bater, ela vai me xingar, vai me botar de castigo. Se é que você fez alguma dessas coisas quando a criança te contou alguma notícia que você não gostou. Então, não gostou do que você ouviu? Deixa para conversar mais tarde, né? Só escuta. A criança tem que ser ouvida. A criança tem que poder falar. Ela tem que ter abertura dentro de casa para conversar com os pais. Isso é essencial, é o primeiro passo. Bom, depois que a criança tiver essa liberdade, né, ela já está sendo criada nesse ambiente de liberdade, onde ela pode contar, ela não vai ser reprimida, o que a gente tem que fazer? Desde pequenininho, sei lá, menos de 2 aninhos eu já falava com a Laura. Laura, corpo é só seu. Ninguém vai colocar a mão na sua periquita nem no seu bumbum. A mamãe e o papai limpam na hora do banho, na hora que você sai do banheiro, que você fez o xixi, que você fez o cocô. Ninguém mais põe a mão. A tia da escola também, na hora que você fez o xixi, na hora que você fez o cocô, na hora que foi te dar banho. Só. Alguém pode brincar com a sua periquita, com o seu bumbum? E ela, não. Sempre, gente. Eu acho que todo dia no banho eu falo isso pra ela. Então, até hoje eu falo, ela tem 7 anos, mas ela, ai mãe, eu já sei, de tanto que eu falei. Mas é uma coisa natural, você tem que ir falando no dia a dia. E eu falava, nem brincar. Você vê que a mamãe não brinca, né? Quando eu vou brincar com você, eu faço uma cosquinha na barriga, é no sovaquinho, eu dou beijinho na bochecha, mas eu não beijo sua periquita. Eu não fico colocando nenhum brinquedinho no seu bumbum. Então isso foi uma coisa natural. E isso a gente deve sempre falar. A criança tem que saber que o nosso corpo tem partes íntimas. E essas partes íntimas são aquelas partes que a gente não mostra quando a gente vai, por exemplo, na piscina, na praia. São as partes que a gente tampa. A gente e todo mundo. Porque todo mundo tem que preservar a sua parte íntima. E essa parte íntima, só o próprio dono que coloca a mão. Só o próprio dono que vai manusear. Inclusive agora com 7 anos, ela ainda pede pra eu dar banho nela. Mas ela fala, desde que a periquita e o bumbum eu lavo. Tá ótimo, excelente.
Perfeito, era tudo que eu queria ouvir dela aos 7 anos de idade. Eu falei, né, que eu nomeio periquita, bumbum, mas a gente pode nomear as partes íntimas do modo correto. É o seio, é o pênis, é a vagina, é o ânus. Perfeito. A criança tem que saber a nomenclatura correta. Mas é claro que, né, com uma criança pequenininha, você fica falando esses apelidinhos também, eu acho que não tem problema. A criança tem que saber exatamente de qual parte do corpo que você está falando, e aí sim ela saber que ali ninguém pode colocar a mão. Nem brincar, nem acariciar, ninguém. Não force o seu filho a dar beijinhos, a dar abraços nas pessoas. Então alguém chegou em casa, ai, beijo tio, beija a tia. Não, fala oi, boa tarde. Não precisa ter o contato físico para ser gentil. Seu filho pode ser gentil dando um aceno, mandando um beijo no ar, falando oi, tudo bem, boa tarde. É assim que as pessoas se cumprimentam. Então, a gente não tem que forçar, né? Ai, senta lá no colo do tio para você ver televisão. Não, senta no sofá do lado do tio. Não precisa sentar no colo do tio. Dá um beijinho lá no primo. Não precisa dar beijinho no primo, gente. Fala oi pro primo. Tudo bem, primo? Então é isso que a gente tem que ensinar. Eles podem dizer não e eles não são obrigados a cumprimentar com contato físico. Você tem que criar uma relação de intimidade com seu filho para ele saber que não existe segredo entre vocês. Isso é uma coisa que eu sempre falo aqui. Às vezes a Laura fala, ah, mamãe, eu oi, dela, ah, nada. Eu falo, Laura, ela, acho que eu não vou falar não. Eu falei, mas você pode falar o que você quiser pra mamãe. Eu não tenho segredo pra você, eu falo tudo pra você. Daí ela desembucha. Às vezes é uma coisa bobinha que aconteceu na escola, que a fulaninha me emprestou o brinquedo, daí eu falei tal coisa pra ela. Mas ela contou, ela desabafou, ela tava ali com aquilo preso. Quando eu falei, não, a gente não tem segredo, eu conto tudo pra você pode contar tudo pra mim. Aí ela foi lá e teve aquela abertura. Então sempre falar com papai, mamãe e filho, não tem segredo. A gente sempre tem que contar pro outro, que eu nunca vou ficar brava, eu sempre vou acreditar em você. Porque eu sei que você não mente para a mamãe não mente para você. Então essa relação aberta de mãe e filho tem que existir. Assim a criança tem a liberdade de contar tudo que ela quiser para você. Não vai ter segredo. Você deve falar para ela que você não vai ficar chateada, você não vai ficar triste com o que você vai ouvir. Que ela pode falar o que ela quiser para você. Peça permissão para tocar no corpo do seu filho. Quando ele for um pouquinho maior, né, ele já tem aquela autonomia, né, ele já tem aquela personalidade. A Laura, eu acho que a partir dos 3 aninhos já ficava demonstrando, né, quero, não quero, não. Ela nunca gostou muito de que arrumasse o cabelo. Então, Laura, mamãe vai pôr um lacinho. Não, respeita esse não. Ela já vai criando esse hábito de que ela pode dizer não e o outro vai ter que respeitar, mesmo que seja um adulto, mesmo que seja a mãe dela. Porque se eu crio esse hábito de não, vem aqui, eu vou colocar o lacinho, ela vai se sentir, ai meu Deus, eu vou ter que obedecer, né? Então imagina isso na mão de um pedófilo. Não vem aqui, que eu tô mandando, você vai obedecer? Não, a criança também pode dizer não. Então peça permissão para colocar a mão nela, né, para arrumar o cabelo. Olha, vamos colocar esse vestidinho aqui que é mais bonito do que esse, que tal? Vamos trocar? Não força a sua filha a trocar de roupa, né? A pulseirinha, sei lá, tá enganchada, a pulseirinha tá torta. Ai, dá aqui seu bracinho, deixa eu arrumar a sua pulseirinha pra você. Posso arrumar? É assim que a gente faz, né? Não é já chegar chegando. A criança tem que saber que ela, opa, não, aqui não mexa se ela não deixar. É isso que é o essencial que a gente tem que ensinar. Ensine seu filho a dizer não, gente. A gente tem muita dificuldade de dizer não, né? Eu tenho muita dificuldade. Às vezes eu engulo uma coisa porque eu fico com dó de dizer um não, que eu acho que eu vou magoar o outro, né? Mas eu acho que se isso for ensinado desde pequenininho, a gente diz o não sem culpa. Então, ele pode ter as opiniões dele, pode ter as preferências dele, ele pode dizer não. Então, se chega um tio para pedir um abraço, por que ele vai ter que dar o abraço? Fala não quero um abraço, ó, te dou um beijo no ar. Chegou um primo que quer brincar com ele. Ele não quer brincar com o primo, cara, ele não quer ficar perto do primo. Por que eu vou insistir, né? Então tá, brinca aí.
Brinca sozinho ou brinca com outra pessoa. Não quer brincar com esse primo? Não brinca. Então deixe seu filho dizer não. Uma outra coisa muito importante, que eu acho importante, né? Isso é uma opinião minha. Não deixe seu filho pequeno dormir fora de casa. Na casa do amiguinho, na casa do titio. Não tem necessidade, né, gente? Filho pequeno tem que ficar perto dos pais. De madrugada. Pra quê? Não deixe seu filho dormir fora de casa, não. Última dica aqui, fique atento aos sinais, né? A criança mudou de comportamento, era agitada, tá quieta. Era quieta, tá agitada. Tem alguma coisa diferente aí, vamos observar. Então, alguns sinais que as crianças que já foram abusadas apresentam são: a criança fica irritada, ou fica apática, ou fica nervosa, fica ansiosa, voltou a fazer xixi na cama, está tendo pesadelos, está com dificuldade para dormir, reclama de dores no corpo, na barriga, nas pernas, sem uma razão aparente, está com problema de aprendizagem lá na escola, pode ser que algo esteja acontecendo. Talvez não seja um abuso, né? Pode ser um outro tipo de problema, mas algo está acontecendo, então a gente tem que investigar. Como é que a gente vai investigar? Conversando com essa criança. Se a gente não conseguir conversar, de repente um apoio psicológico aí, né? Um apoio especializado. Vamos ficar de olhos abertos aí, protegendo essas crianças. Um beijo.